Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Klaus, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um problema que, quando diagnosticado, assusta bastante os pacientes, que é o diagnóstico do câncer do intestino. O câncer do intestino normalmente ele é diagnosticado nos pacientes que fizeram um exame de colonoscopia, e que hoje em dia, eu quero fazer aqui já uma chamada de atenção. O câncer do intestino normalmente ele demora para se manifestar, ele demora para causar sintomas. Então a forma que nós temos de fazer o diagnóstico em um período mais precoce é a realização sistemática ou a realização rotineira do exame da colonoscopia. E esse exame, ainda que chato, ele é muito importante, e a recomendação é que ele seja feito a partir dos 50 anos. Então todo paciente que tem acima de 50 anos, ele tem recomendação de que ele faça uma colonoscopia, porque se a gente for esperar o aparecimento dos sintomas, certamente o diagnóstico será numa fase mais tardia. E quais são os sintomas que podem levar à suspeita do diagnóstico de uma neoplasia ou de um tumor do intestino grosso ou do cólon, que é basicamente a mesma coisa? O paciente que começa a perder peso, o paciente que tem uma alteração do ritmo intestinal. Eu tinha um intestino que funcionava normal e que agora ele está mais preso, ou um intestino que era mais preso e que agora está mais acelerado, estou indo mais vezes ao banheiro. Paciente que tem dores, desconforto abdominal, cólicas abdominais e eventualmente a presença de sangramento junto às evacuações. São esses os sintomas que levam o médico a pensar no diagnóstico do câncer coloretal ou do tumor do intestino grosso. Entretanto, vou chamar mais uma vez a atenção. O ideal é que a gente não esperasse o aparecimento dos sintomas, porque quando tiver o sintoma a gente vai fazer o diagnóstico do tumor em uma fase mais avançada. Se a gente fizer a colonoscopia de uma maneira preventiva, o que a gente permite é fazer o diagnóstico do tumor em uma fase mais precoce. É a fase dos pólipos intestinais. Os tumores do intestino eles surgem a partir dos pólipos. E se a gente fizer o exame e descobrir a presença de um pólipo, esse pólipo pode ser removido durante o próprio exame da colonoscopia e vai evitar que essa lesão venha, depois de anos, 3, 5 anos, se transformar num tumor do intestino. E aí a gente troca simplesmente uma ressecção pela própria colonoscopia pela necessidade de, às vezes, um tratamento cirúrgico que é bastante mais complexo. Uma outra informação que vale aqui a gente ressaltar antes de prosseguir para a cirurgia é que os tumores do intestino grosso, houve muito avanço em relação ao tratamento do tumor do intestino nos últimos anos. Tá? Então, ainda que a palavra câncer assuste os pacientes, né, os tumores do intestino, eles de maneira geral, eles não são tão agressivos. De uma maneira geral, a cirurgia ela tem uma intenção curativa, e mesmo naqueles pacientes que já têm uma doença um pouco mais avançada, as alternativas de tratamento nos dias atuais são alternativas que trazem resultados muito positivos, com efeitos colaterais muito baixos. Então, antigamente a gente tinha poucas alternativas de cura em um paciente que tinha um câncer do intestino um pouquinho mais avançado, e nos dias atuais, com a cirurgia, com os novos tratamentos, mesmo nos pacientes que têm uma doença um pouco mais avançada, a gente fala em altas taxas de cura com um tratamento que não é tão agressivo para o paciente. Ele é agressivo para a doença, mas os efeitos colaterais para o paciente não são dos piores. Tá? Uma vez feito o diagnóstico de um câncer do intestino, na imensa maioria das vezes, a primeira etapa vai ser o tratamento cirúrgico. Tá? E aqui a gente já começa com alguns benefícios para o paciente. A cirurgia do câncer do intestino ela é considerada uma cirurgia de média para alta complexidade, mas ela pode ser feita através de técnicas minimamente invasivas, tanto a cirurgia por vídeo, cirurgia laparoscópica, quanto a cirurgia robótica. A indústria nos ajudou desenvolvendo equipamentos e tecnologia que permitem que a gente faça uma cirurgia complexa como essas, utilizando aquele princípio das pequenas incisões, dos pequenos furinhos. 4 ou 5 pequenas incisões são realizadas no abdômen, o médico vai entrar dentro do abdômen e vai localizar, dentro da barriga do paciente, vai localizar onde está esse tumor, e ele consegue, utilizando esses equipamentos, fazer a retirada do mesmo. Então veja, aqui a gente tem na foto um exemplo de um tumor do intestino,
que ele vai ser preciso que seja feita uma retirada cirúrgica. E aí o que o médico cirurgião vai fazer? Ele vai tirar aonde está o tumor com aquilo que a gente chama de margens de segurança, né, para que a gente possa ter certeza de que está retirando tudo aquilo que tem de doença, e além disso a gente faz a retirada dos gânglios por onde o tumor possa estar se disseminando, que é chamada da linfadenectomia. Então essa é a etapa cirúrgica. Então hoje a gente consegue fazer uma cirurgia complexa através de técnicas menos invasivas que lá na frente a gente vai falar permitem uma recuperação melhor aos pacientes. E o que é feito? Na imensa maioria das vezes a gente vai fazer a costura do intestino com o próprio intestino, tá? Então a gente utiliza os tais dos grampeadores, os grampos cirúrgicos, que nos permitem, através dessas pequenas incisões, costurar as bordas do intestino que permaneceram. Então tira um pedaço e o resto do intestino ele vai ser costurado ou vai ser anastomosado através desses grampeadores. Nessa situação muita gente pergunta, eu vou precisar usar bolsinha? Não, na imensa maioria das vezes, quando a cirurgia é feita de forma eletiva, ou seja, de forma programada, não há necessidade da colocação da bolsinha do intestino na pele. E aí, o que a gente vai fazer? Normalmente o período de internamento do paciente no pós-operatório é de 3 a 5 dias. Então veja, antigamente o paciente quando fazia cirurgia pelo corte ficava 7 a 10 dias internado, tinha um tempo maior de recuperação. Nesse caso, o tempo de internamento em geral de 3 a 5 dias, os pacientes não precisam fazer o pós-operatório no UTI, a menos que tenha uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, ou que seja um paciente, né, um pouco mais idoso, pode haver essa necessidade. E a recuperação dos pacientes em geral 10 a 15 dias. Então após 10 a 15 dias os pacientes já estão voltando a ter uma atividade, né, uma vida praticamente normal com mínimas restrições. O paciente depois de 10 a 15 dias já estará com uma dieta normal, permitindo se movimentar de maneira geral. É lógico que ainda não vai permitir levantar peso, mas o paciente depois desse período já volta a ter, né, uma atividade profissional para aqueles que assim desejam, já voltando à sua rotina diária, incluindo a rotina diária de atividade física. E aí o que acontece? Essa parte do intestino é mandado para biópsia, né, para a gente falar para patologia, para decidir se vai ser necessário algum tipo de tratamento complementar na sequência ou não. Ainda em relação à cirurgia, né, voltar para aquilo que é a principal preocupação dos pacientes e nossas cirurgiões, que é a questão da costura, a cicatrização da costura do intestino. O que eu explico para os meus pacientes é toda vez que eu dou um ponto na pele, a gente depende da cicatrização da pele. Toda vez que a gente costura o intestino, que a gente dá um ponto no intestino, a gente depende da cicatrização da costura do intestino. E aí a preocupação é que possa haver uma não cicatrização dessa costura e o vazamento da secreção de dentro do intestino, que é uma secreção contaminada, para dentro do abdômen do paciente. Isso é chamado de fístula. E é aquilo que nós, cirurgiões, temos mais medo, mais preocupação no pós-operatório, tá? Que é o vazamento dessa costura. O risco disso acontecer em pacientes que não tenham doenças mais graves, em paciente que não fuma, que não é um diabético descontrolado, esse risco é de cerca de 2 a 3%, ou seja, tem 97 a 98% de chance de haver a cicatrização adequada e a gente, depois de uma semana, então o prazo de cicatrização é uma semana, e depois de uma semana a gente dizer que o paciente está livre de qualquer problema maior relacionado à cirurgia. Já nesses pacientes que tiveram a infelicidade de haver uma não cicatrização, aí a gente tem um quadro que preocupa, e nesses pacientes pode sim ser necessário fazer uma nova cirurgia, daí nesse caso para fazer a cirurgia da bolsinha do intestino na pele, que é a chamada colostomia. Tá? Então, além dos detalhes técnicos, e hoje a gente tem muitos recursos para poder fazer a cirurgia e diminuir ao máximo esse risco, é importante que os pacientes também entendam da sua participação, né? Ou seja, estar bem nutrido, evitar o tabagismo. Veja, o risco, o cigarro, né, aumenta 2 a 3 vezes o risco de ter essa complicação. Pacientes que têm diabetes descontrolado também têm um risco pior de cicatrização e precisam controlar isso, né, antes da cirurgia, para que esse risco maior que nós comentamos não venha a acontecer. Então, a ideia desse vídeo é esclarecer as informações para os pacientes que tiveram o diagnóstico desse problema. Então, primeiro, chamar a atenção da importância da colonoscopia a partir dos 50 anos, mesmo que não tenha sintomas. Veja, eu ainda não tenho e já fiz a minha. Segundo lugar, chamar atenção para que quando eu tiver o diagnóstico, eu não preciso ficar desesperado. Sim, eu preciso tratar essa doença com prioridade, mas essa é uma doença que ela não é tão agressiva
E felizmente hoje a gente tem muitos recursos de tratamento, incluindo a possibilidade de realizar a cirurgia de uma forma menos invasiva e que vai permitir o paciente uma recuperação mais rápida, que na imensa maioria das vezes apenas a cirurgia, né, ela já é curativa para os pacientes, e que naqueles pacientes que eventualmente já têm uma doença mais avançada, a gente tem alternativas de tratamento que são muito efetivas contra o problema e que não causam tantos efeitos colaterais, não são tão agressivas para o paciente. Tá? Então é um pouquinho mais difícil falar sobre esse assunto, né? Eu sei que os pacientes se preocupam com razão, mas eu espero com esse vídeo poder ajudar a esclarecer algumas informações. Ficou com dúvida? Deixe os comentários aqui com a gente ou nos acompanhe através das mídias sociais ou através do site, que tem todas essas informações de uma maneira um pouquinho mais detalhada.